Nós vamos meditar em tudo que está escrito do versículo 1 até o versículo 11, mas nesse momento eu quero ver com vocês apenas o versículo 1. E a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que você tem buscado para a sua vida? Quais são as coisas que você mais valoriza? Nosso mundo sempre está em busca de algo. Todo ser humano busca alguma coisa, toda criatura está em busca de algo. Até as plantas estão em busca de alimento para nutri-las, para com que elas cresçam. Os animais, semelhantemente, e o ser humano está sempre em busca de algo que o satisfaça. É por isso que nós vemos hoje tanto materialismo, por exemplo. É uma maneira que na sociedade capitalista que nós vivemos, as pessoas buscam saciar os seus desejos. E se você olhar, inclusive, para as campanhas de marketing feitas pelas lojas, pelas empresas, você vai ver que sempre estão prometendo benefícios. Mas quais são os benefícios que o mundo pode nos oferecer? O que será que nós podemos encontrar nas compras, no sucesso empresarial, acadêmico, na família perfeita, na casa confortável, no celular de última geração, ou qualquer outra coisa que você já tenha desejado? Como é que essas coisas realmente podem nos satisfazer? O que nós deveríamos mais buscar e valorizar? C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia e de vários outros livros, um cristão que tem muito a nos ensinar sobre como refletir a respeito da mensagem do Evangelho e aplicá-la à nossa vida. Uma vez, falando sobre essa busca por satisfação, trouxe uma reflexão muito importante. E ele disse assim em um de seus livros: de fato, ao levar em consideração as desenvergonhadas promessas de recompensa e a surpreendente natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, parece-nos que o Senhor considera que nossos desejos não são muito fortes, e sim muito fracos. Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante, que prefere fazer castelos na lama, em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nós nos contentamos com muito pouco. Afinal, o que você tem buscado para a sua vida? Quais são os benefícios que você quer para si? O que será que vai satisfazer o seu coração? Aqui em Romanos capítulo 5, versículos 1 a 11, Paulo vai nos mostrar quais são os benefícios que a justificação pela fé somente nos traz por meio da graça de Deus. Esse texto nos mostra como a justificação pela fé nos traz muitos benefícios e os benefícios que nós devemos valorizar. Aqui nós temos listados 5 deles. E o primeiro que nós vemos é a paz com Deus. O versículo 1, que nós acabamos de ler, diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos veem Romanos capítulo 5 como uma nova seção da Epístola de Romanos. Paulo já enfatizou bastante a respeito da depravação do homem e das consequências do pecado, e de como isso mostra que o homem não tem salvação em si mesmo. Depois ele começa a enfatizar a justificação somente pela fé como a única maneira do homem encontrar salvação. E agora, no capítulo 5 até o capítulo 8, essa segunda seção da epístola, ele vai começar a falar mais para nós a respeito de benefícios que essa salvação nos traz no relacionamento com Deus. E aqui ele começa a usar o nós. Se você vem acompanhando essa série de sermões, ou se você já leu com bastante atenção os capítulos iniciais de Romanos, você vai ver que
nos últimos capítulos, capítulos 2 e 3, e até mesmo no capítulo 4, Paulo estava se referindo muito aos judeus, os judeus que haviam se convertido ali na igreja de Roma. Mas agora Paulo passa a usar o nós. E nós aqui, nós precisamos ter calma, para não achar que são o nós que inclui a igreja do século 21 em primeiro lugar. Lá nos nossos estudos bíblicos indutivos que nós temos feito nos PGs, isso tem sido muito enfatizado. Antes de mais nada, nós precisamos entender que esse nós se refere ao contexto da epístola. No caso, aos cristãos que são tanto judeus ou gentios ali da igreja de Roma, a Paulo e a seus companheiros. Mas, ainda que sejam em primeiro lugar para essas pessoas, inspirado pelo Espírito Santo, o que esse texto tem a falar para eles, fala também para nós. Porque nós também somos cristãos, porque nós também fomos justificados pela fé e pela fé somente. Então, o que nós vemos aqui são benefícios que não são apenas para aquela igreja, mas também para nós, hoje do século 21, nós hoje da Igreja Batista Reformada, não de Roma, mas de Jundiaí. E olha só como é interessante essa ênfase que Paulo dá na justificação. Se você vem acompanhando a série com a gente, você já viu quantas vezes nós repetimos a expressão justificação. Eu espero, inclusive, que ela já esteja muito familiar a você, que você a entenda. Justificação, relembrando mais uma vez, fazendo o que Paulo está fazendo, relembrando. Justificação é a razão da nossa salvação. Por quê? Quando nós somos salvos de uma condenação que merecíamos por ter pecado. Quebramos a lei de Deus e, portanto, merecemos ser punidos e condenados por isso. Então, como é que, se nós quebramos a lei e somos culpados, nós podemos ser salvos dessa condenação? A única maneira é se nós formos justificados, considerados justos. E Paulo enfatizou isso aqui, vez após vez, ao ponto de ser incrível como as pessoas ainda insistem no contrário. Paulo enfatizou aqui que a salvação não é pelas obras. A justificação não é pelo cumprimento da lei, ou pelo que nós fazemos, ou pelos nossos méritos. Porque tudo o que nós fazemos tem pecado. E o nosso primeiro pecado não precisou nem do segundo, terceiro, ou mesmo dos atuais, nem dos que você fez hoje. Mas o nosso primeiro pecado, ele já foi uma ofensa infinitamente grande ao ponto de nos tornar indesculpáveis diante de Deus. Ou seja, as nossas ações não vão resolver o nosso problema, a nossa dívida é infinita. Como então nós podemos ser salvos, justificados? Justificados somente pela fé. É isso que aconteceu com Abraão, como nós vimos na exposição do texto de Romanos 4, semana passada. E é isso que aconteceu com todos os servos de Deus na história, antes de Abraão, depois de Abraão, e hoje também. A única maneira de alguém ser justificado é somente pela fé. Ser justificado, então, significa não o se tornar justo, não agir de uma maneira que agora você mesmo não tem mais o pecado, mas tem justiça em si. Mas ser justificado significa ser declarado inocente, declarado justo pelo justo juiz, o nosso Deus. E eu preciso, a palavra nos mostra que você guarde isso no seu coração. Que você seja capaz de repetir, ainda que com suas próprias palavras, a tão importante doutrina da justificação pela fé. Porque como Martinho Lutero uma vez disse, a salvação, a justificação somente pela fé é a doutrina pela qual a igreja permanece de pé ou cai. É o maior diferencial do cristianismo. Porque a justificação e a salvação não pelos nossos méritos e esforços, mas pela fé nas obras de Cristo. É somente por causa do que Cristo fez que nós somos justificados. Mas perceba que essa justificação, que olha para o que Cristo fez em nosso lugar, tendo cumprido a lei em nosso lugar, tendo pagado pelos nossos pecados, morrendo naquela cruz, para que nós não recebêssemos o salário do pecado, que é a morte, o salário que nós merecíamos. Essa justificação, ela não somente nos inocenta diante do tribunal do Senhor. Isso por si só já seria incrível. Mas a graça do Senhor
supera todas as expectativas, ao ponto de que não bastasse o justo juiz nos inocentar e justificar, porque o seu Filho pagou em nosso lugar, Ele ainda nos dá muitos outros benefícios, dentre os quais o primeiro que aqui é destacado é a paz com Deus. A paz com Deus. Perceba, se você fala para alguém na rua que essa pessoa tem a paz com Deus, ou que Deus a ama, a reação mais comum vai ser: tá certo, tá bom, oh, que bom. Porque as pessoas têm sido criadas achando que são boas. Você conversa com alguém na rua e você pergunta para ela sobre se ela se acha boa ou não, e a resposta mais unânime que você vai encontrar é: sim. Olha, eu tenho meus problemas, eu tenho meus pecados, mas eu sou uma pessoa boa. Então, para essas pessoas, a paz com Deus não tem valor, não é algo que realmente devesse ser uma boa notícia, algo incrível, porque elas foram ensinadas que Deus ama todos, que Jesus ama todos. Como é que o povo evangeliza na rua? Jesus te ama. Mas o que é que a Escritura enfatiza antes de nos apresentar a boa notícia? É amar. E para nós lembrarmos do quão importante é essa paz com Deus, nós devemos lembrar qual era o nosso estado antes de sermos justificados pela fé que nos dá essa paz com Deus. E Paulo enfatizou isso muitas vezes. Romanos 1 vai mostrar que o homem não justificado é alguém que está debaixo da ira de Deus, da ira do Deus Todo-Poderoso, que é bom, que é amor, sim, mas que por ser bom e ser amor, ele tem que odiar o que é pecado, e pecado foi o que o ser humano fez. Romanos 1 enfatiza então que porque em sua teimosia, rebeldia, desobediência, o homem rejeitou a revelação de Deus, de que era ele, a esse Deus que o homem deveria adorar, e ao invés de adorar a Deus, adorou a criatura ao invés do Criador. Criou para si deuses, adorou as coisas, adorou os meios ao invés do fim, adorou sucesso acadêmico, profissional, casa, a família perfeita, todos esses sonhos que muitas vezes as pessoas vivem na busca, e que não são errados em si mesmos, mas apenas quando se tornam o Deus das nossas vidas. Além disso, ao terem rejeitado e adorado a outros, eles se entregaram aos seus pecados e por isso eles estão debaixo da condenação do Senhor. Romanos 2 vai dizer que, acumulando a ira para si mesmos, eles continuam em sua teimosia, rebeldia e em seus pecados. Romanos 3 enfatiza que, ao contrário do que as pessoas na rua vão dizer, faça o teste, se você ainda não fez, evangelize, isso é importante, todo cristão tem que evangelizar, e chegue para alguém em algum momento e pergunte: você se acha uma pessoa boa? Depois você me diz quais foram as respostas que você ouviu. Mas ao contrário do que as pessoas normalmente respondem, a Bíblia enfatiza: não há nenhum justo, nenhum sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eles cometeram a maior ofensa, o maior de todos os males. Eles pecaram contra o Deus Santo, ao ponto de que Romanos 4 vai enfatizar: ninguém pode se justificar por boas obras ou pela prática da lei, nem mesmo Abraão, nem mesmo Moisés, Davi, ninguém. Romanos 5 vai dizer para a gente muitas outras coisas importantes, mas ainda nesse contexto da má notícia, no versículo 10, ele diz que nós éramos inimigos de Deus. O homem não justificado, ele não está neutro, ele é inimigo de Deus. As Escrituras enfatizam isso. Em outras passagens nós vemos como o homem não justificado, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele é escravo do pecado, ele está cego pelo pecado, ele está dominado pelo diabo, ele é filho do diabo, ele é filho da ira, ele é inimigo do Senhor.
Mas é quando nós entendemos tudo isso, toda essa má notícia, que então nós podemos ver quão tremenda é a paz que nós recebemos com Deus. Quão maravilhoso é esse benefício que a justificação somente pela fé, a fé que é um dom de Deus, um presente de Deus para nós. Quão maravilhoso é esse benefício que a justificação pela fé nos dá. Ao invés de inimigos, ao invés daqueles que deveriam ser condenados por Deus, nós estamos em paz com Deus quando estamos em Cristo Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. Aquilo que era impossível para nós pelas nossas próprias obras, o próprio Deus conquistou para nós, enviando o seu Filho para viver a justiça em nosso lugar, para pagar os pecados em nosso lugar, para que nós, que merecíamos continuar como inimigos de Deus, tivéssemos paz com Deus. Nós estamos vivendo em uma época de algumas turbulências políticas mais exaltadas. Eu não sei o quantos têm acompanhado o jornal aqui. Hoje em dia nem sabemos o quanto isso é recomendável. Mas a verdade é que alguns inclusive falam de uma possibilidade de terceira guerra mundial se aproximando. E nesses momentos, algumas pessoas param e pensam, quem serão os nossos inimigos nessa guerra? Você olha para a Rússia, para a China, são inimigos a se temer, humanamente falando, certo? Cheios de poder, bombas nucleares. Qual é o inimigo mais temível que você pode temer? Não é Satanás. Deus. A maior inimizade que você deve temer é a de Deus, porque Ele é aquele que tem todo o poder. Satanás, como Lutero dizia, era apenas um cãozinho na coleira do Senhor. Mas Deus tem todo o poder. E aquele que permanece como inimigo de Deus, ao invés de paz com Deus, esse deve temer. E deve se arrepender. E buscar pela fé a justificação que pelas obras não pode conseguir. Crendo em Jesus, para que então tenha paz com Deus. Essa paz, que é uma paz profetizada muitos anos antes do próprio Cristo vir ao mundo. Sim, Jesus é eterno, sempre existiu. Mas Ele veio ao mundo 2000 anos atrás, aproximadamente, certo? 700 anos antes disso acontecer, o profeta Isaías, em seu livro, no capítulo 53, versículo 5, disse: mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Quem é esse? Na época de Isaías, o Messias que viria. Esse era o descrito aqui. Mas na nossa época, esse Messias tem um nome revelado, e ele não viria, ele já veio, e ele é Jesus. Tanto que em Efésios, texto que nós estamos estudando nesses dias lá no Estudo Bíblico Indutivo nos PGs, é falado sobre a paz que nós temos com Deus, a paz que Cristo conquistou para nós. Efésios 2, versículo 13 a 18 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito.
Por isso que Jesus é chamado do príncipe da paz. Ele é aquele que é a paz para nós, aquele que conquistou a paz, não fazendo a guerra, mas se deixando morrer em nosso lugar, para que de inimigos de Deus nos tornássemos aqueles que têm paz com Deus. Hoje, por causa de Jesus, você que crê em Cristo está em paz com Deus. E não é qualquer paz. É a paz que supera todo entendimento. É por isso que em meio às dificuldades da sua vida, quando bate a ansiedade, as preocupações vêm com o sustento, com a saúde, com tantas outras coisas, e a paz parece que vai para longe de nós. Como ter paz nesse mundo tão cheio de notícias assustadoras, de lutas, de dificuldades? Como ter paz? Ao invés de você olhar para as circunstâncias do mundo e tentar encontrar paz com as nações, simplesmente com as pessoas à sua volta, busque a paz com Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento. É por isso que Filipenses 4, versículos 6 a 9 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Essa é a paz que é um benefício graciosamente concedido pela justificação pela fé em Cristo Jesus. Não importa o que você está passando. E eu não falo isso no sentido de que eu não vejo um problema na sua vida, ou de que você não está passando por lutas reais. Sim, talvez você esteja. Mas quando eu digo não importa, o que eu quero dizer é: não se assuste com o tamanho dos seus problemas. O maior de todos eles foi resolvido. Você não está mais em guerra com Deus. Hoje você tem paz com Deus. E a paz com Ele é suficiente para que você vença qualquer outro inimigo. Você tem o melhor de todos os aliados, ao invés do pior de todos os inimigos. E tudo isso por causa de Jesus. Jesus e somente Jesus. Então não rejeite a oferta de paz. Não seja soberbo e orgulhoso, achando que você vai poder vencer a Deus, achando que você vai poder se justificar com suas próprias obras. Mas tome posse da paz com Deus, que só pode ser alcançada por meio da justificação pela fé. Creia em Jesus, creia no Evangelho, creia que você é pecador e não merece a salvação, mas que crendo naquele que é justo, e somente assim, você tem todos os seus problemas verdadeiros resolvidos. Receba dessa paz e viva com esse benefício. Agora perceba que essa justificação que nos dá a paz, como resultado dela, nos traz ainda um outro benefício, também maravilhoso. E o segundo benefício que esse texto nos mostra, da justificação pela fé, é o acesso à graça. O acesso à graça de Deus. Versículo 2 de Romanos 5. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Acesso à graça. Acesso ao Deus da graça. Antes, os judeus não podiam se aproximar do lugar chamado Santo dos Santos no templo. Esse era um local dentro do templo que tinha uma separação feita por um véu e que podia ser adentrado apenas uma vez ao ano
pelo sumo sacerdote. Ninguém mais poderia entrar, senão seria fulminado. Os gentios não podiam acessar o mesmo local que os judeus no templo para adorar a Deus, e eram separados por um muro. E na verdade, judeus, gentios e todas as pessoas estavam afastadas de Deus por causa dos seus pecados, porque os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas em Cristo, na sua cruz, a Bíblia nos mostra que o véu foi rasgado, o muro foi derrubado e o pecado foi pago. Cristo Jesus quebra toda a separação que havia entre nós e Deus. E hoje, nós que merecíamos estar muito distantes do Senhor, lá no quinto dos infernos, como muitas vezes a gente fala por aí, hoje nós temos acesso a Deus. Essa palavra acesso, ela é muito interessante. Ela só aparece 3 vezes na Escritura. Aqui, uma outra no texto que nós já lemos agora há pouco de Efésios 2,18, que diz que por meio dele, de Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. E também em Efésios capítulo 3, versículo 12, que diz, em Cristo, perceba que Cristo é o diferencial, em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Em todas essas passagens, vemos como é por causa de Jesus que agora temos acesso ao Pai. E o significado da palavra acesso aqui é muito interessante também. Sabe por quê? Porque essa era a palavra usada no contexto de alguém que tentava se aproximar de um rei, de alguém que tentava pedir uma audiência com o rei, e que não era merecedor disso. Então, precisava pedir acesso, precisava pedir ao rei que lhe permitisse a honra e o privilégio de acessar a sua presença, de estar diante da sua presença. Além disso, essa é a mesma palavra que a versão da Septuaginta, a Bíblia no Antigo Testamento, que foi traduzida do hebraico para o grego, é a mesma palavra usada nela para se referir a como o povo de Deus deveria se aproximar do altar do Senhor com uma oferta quando tivessem pecado, para que pudessem pedir perdão. E então, essa é a palavra que Paulo está usando aqui agora, para se referir ao tipo de acesso que nós temos a Deus. Porque muito mais do que um simples rei, é um acesso ao Rei dos Reis e ao Deus dos deuses. E ele mostra que, por mais que nós não merecêssemos, por causa de Cristo, nós podemos agora acessar o Rei do Universo, acessar o Deus Supremo, sem precisar trazer mais ofertas, porque a oferta já foi oferecida de uma vez por todas por Cristo, sem precisar marcar audiência, mas a qualquer momento onde estivermos, porque Cristo nos fez ter o privilégio de acessar o nosso Deus. Nós não merecíamos, nós somos pecadores, o que merecemos é ser lançados para bem longe do Senhor. Você não merecia poder orar ao Senhor, não poderia se aproximar do Senhor, mas Jesus muda toda essa situação. Como Hernandes Dias Lopes comenta, Jesus nos introduz na presença de Deus, abre-nos as portas à presença do Rei dos Reis. E quando essas portas se abrem, o que encontramos é graça, a imerecida bondade de Deus, e não condenação ou juízo. O palácio em que somos admitidos é o céu. O portão de entrada é Cristo. O único passaporte é a fé. Não importa sua aparência, o Filho do Rei tem acesso constante à presença do Rei para ter a ajuda de que precisa. Esse é um benefício da justificação pela fé, um acesso que nós só temos por causa de Cristo.
Mas por mais que você receba esse acesso pela graça, como enfatizamos no último culto, não foi um acesso que foi adquirido de graça. Custou caro, teve um alto preço, para que nós, pecadores, pudéssemos ter acesso a Deus, o privilégio de sermos ouvidos pelo Senhor em oração. O Filho perfeito do Senhor, aquele que nunca pecou, aquele que sempre valorizou o acesso ao Senhor e a presença de Deus, teve que suportar duro silêncio na cruz, por causa dos nossos pecados, morrendo ali naquela cruz, para pagar os nossos pecados. Após isso, a palavra nos mostra que Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele voltou a ter plena comunhão com o Pai. Mas naquele momento na cruz, ele se sentiu abandonado pelo Senhor. E é por isso que os evangelhos dizem que ele falou: Deus meu, por que me desamparaste? Citando aqui o Salmo. Essa que parece ter sido a maior dor de Jesus. Não foram os cravos, não foram os espinhos, mas foi o ter sido afastado da doce presença de Deus, mesmo enquanto ele merecia estar na presença dele, mas para que você que não merece, pudesse estar. A ira que deveria cair sobre mim e sobre você, caiu sobre Jesus, e nesse momento fez separação entre ele e Deus. Esse foi o preço que Jesus pagou, para que você tivesse acesso ao Pai, para que você tivesse acesso a Deus. Como é que você não vai valorizar a comunhão com o soberano Criador? Como é que você não vai valorizar o que custou o sangue do Filho perfeito de Deus? Lembre-se disso quando você pensar na oração. Quando você pensar em orar e bater aquela preguiça. Quando você pensar em orar e achar que 2 minutos de oração, falar 2 palavrinhas ali está bom. Lembre-se de que não é uma questão meramente de obrigação, ainda que a oração seja sim um dever do cristão. É uma questão de um privilégio que você deveria valorizar mais do que tudo, porque foi comprado por alto preço, pelo sangue de Cristo. E o quanto você tem aproveitado esse privilégio. Recentemente, eu e a Raíssa compramos um presente para os meninos. E foi um presente que custou caro para a gente até teve que se juntar com o meu pai, com a mãe dela, para juntar todo mundo ali, fazer uma vaquinha e comprar aquele presente. E quando a gente presenteou os meninos, infelizmente a reação deles foi de não valorizar. Sabe aquela coisa, às vezes você dá um presente maravilhoso para a criança e a criança está lá brincando com a embalagem? Foi mais ou menos isso, só que até pior, porque a embalagem é mais barata, o presente é mais... Agora imagina, Deus que nos deu um presente de um valor infinito, enquanto nós estamos aqui brincando com embalagens de pecado, ao invés de valorizar o privilégio da oração. Não desperdice o presente da oração. Aproveite o privilégio que você possui de falar com o Senhor a qualquer momento, de buscá-lo e de falar com o soberano Rei dos Reis. Como diz o autor aos Hebreus: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, olha o chamado da palavra, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Aproveite o privilégio que você recebeu, o acesso à graça de Deus, o acesso imerecido, gracioso à presença de Deus. E esse acesso gracioso e essa paz com Deus, elas ainda não encerram os benefícios da justificação pela fé. Um outro benefício muito importante é a alegria
É a alegria por uma esperança acima das circunstâncias. Perceba, se você tem ouvido bem as nossas orações de intercessão aqui, e se você lembra simplesmente da palavra antes da nossa oração, paz e alegria são dois aspectos do quê? Do fruto do Espírito. Para você ter paz e para você ter alegria verdadeiras, você precisa ter o Espírito em você. E então, como fruto, você tem paz e alegria. A paz com Deus já foi falada. E agora, aqui nós vemos a importância da alegria que nós temos em Deus. Uma alegria baseada numa esperança que vai acima e é independente de qualquer circunstância. E é isso que nós vemos ser citado na segunda metade do versículo 2 de Romanos 5. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O nos gloriarmos aqui vem de uma expressão que significa nos alegrarmos. Mas é muito mais do que simplesmente nos alegrarmos. Porque não é qualquer tipo de alegria. É uma alegria que é tão poderosa no seu coração que você não consegue se calar. É aquela alegria que você fica querendo contar para todo mundo. E que você quer gritar por aí, falando de quão bom é o que você recebeu. Sabe quando uma criança ganha aquele super presente e ao contrário do que aconteceu com os meninos, eles valorizam? A criança sai por aí correndo, gritando e dizendo, olha só o que eu ganhei, uau, tal. Esse é o tipo de alegria, esse é o nos alegrarmos, que está sendo dito aqui, o nos gloriarmos. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por que que nós nos alegramos dessa forma, exultamos, louvamos a Deus? É por causa das circunstâncias? É por causa da casa que temos, do carro que temos, dos bens que temos, do sucesso que temos? Não. Não é baseado em nada passageiro ou incerto. Mas perceba, é o nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. É o nos alegrarmos por causa da esperança que temos de participarmos da glória de Deus. Mas perceba também que essa não é uma vaga esperança. Não é aquela esperança do você cruzar os dedos, fechar o olho e dizer, por favor, dê certo. Não. Não é uma esperança incerta. É uma esperança tão concreta que ela se faz real diante dos nossos olhos pela fé, ainda que não a vejamos pelos olhos humanos, pelo sentido físico da visão. É a esperança que está baseada nas ações que Cristo conquistou para nós. O cristão percebe que ele pode se alegrar no Senhor, independente do que está acontecendo na vida dele. Independente das lutas ou das alegrias que as circunstâncias trouxeram. Porque ele tem uma esperança que poderia ser até trocada aqui por uma certeza, de tão concreta que é essa esperança, de que ele vai participar da glória de Deus, de que ele estará na presença de Deus, desfrutando dessa doce presença por toda a eternidade. É a esperança de participar da presença do Senhor, a certeza disso, que dá alegria ao cristão. Como diz Hebreus 11:1 sobre a fé, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa é a esperança baseada na fé, e é essa esperança que nos alegra. Algo tão certo, que é como se o cristão já estivesse desfrutando agora. E na verdade, em algum grau já estamos. Aí sim a expressão já e ainda não. Já começamos a desfrutar dessa glória de Deus, da presença do Senhor, mas ainda vamos desfrutar de uma maneira muito mais concreta e podemos ter certeza de que isso não falhará. Essa certeza nos dá alegria. E perceba que isso é independente das circunstâncias. Versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos, mesma palavra, nos alegramos com muita empolgação, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Nós nos alegramos até mesmo na tribulação.
Nós nos alegramos até mesmo no sofrimento. Sabe por quê? Porque a nossa alegria não depende das circunstâncias. E talvez você diga, não, mas isso é só palavra. Quem está usando essas palavras aqui não é um homem qualquer. É um homem pecador, sim. Mas é um homem pecador que foi inspirado pelo Espírito para escrever verdades para nós e que viveu na sua própria carne o que está ensinando aqui. Paulo não foi um pregador que ficava simplesmente escondido num gabinete falando de teologia da prosperidade. Não. Paulo foi um pregador que deu sangue por Jesus. O próprio Jesus, em Atos, disse que ensinaria a Paulo o quanto importava sofrer por ele. E Paulo vivenciou isso. Ele aprendeu o quanto importava sofrer por Jesus. Em 1 Coríntios 11, 24, ele nos dá uma lista de alguns, não todos, mas alguns, dos muitos sofrimentos que ele passou por amor a Jesus. Ele disse, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. E se você não sabe a dor disso, lembre só do começo da disciplina que às vezes as mães, os pais davam. Não sei se você passou por isso, mas aí aumente muitas e muitas vezes. Até porque a disciplina não é para machucar, causa dor para ensinar. Mas o açoite aqui é para machucar. E não foi uma vez que ele recebeu, foram 40. E não foi uma vez que ele recebeu os 40, foram 5 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Nem Jack, do Titanic, passou por 3 naufrágios. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não fique indignado? Se eu tenho de me gloriar, olha a palavra, a mesma que nós vemos no nosso texto. Se eu tenho de que me gloriar, vou me gloriar, vou me alegrar com alegria, com empenho, com intensidade, no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não minto. E mais na frente, na mesma epístola, ele disse, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse homem que sofreu dores que nós nem conseguimos imaginar, tantas perseguições, tantas lutas, que aprendeu, como Cristo disse que iria ensiná-lo, o quanto importava sofrer por Jesus. Esse homem diz aqui, eu me alegro, não pelas circunstâncias, mas eu me alegro até nas fraquezas, porque é quando sou fraco que sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ou como ele mesmo vai dizer em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou a fome, ou a nudez, ou o perigo ou a espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Era isso que alegrava Paulo, mesmo em meio aos sofrimentos. E é isso que também deve nos alegrar, porque mesmo em meio aos sofrimentos, nós temos uma esperança tão concreta que nós podemos nos alegrar no Senhor, independente das circunstâncias.
sabendo que não importa o tamanho do sofrimento da tribulação, nem eles, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quais são os sofrimentos que você está passando, as lutas que você tem? Lembre-se, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema, porque o Senhor está com você. É por isso que mesmo em meio às lutas, podemos nos alegrar. E essa alegria em meio à tribulação, ela nos dá um outro benefício como consequência, que é a perseverança. Perceba, esse não é o quarto benefício do texto que nós estamos vendo, é ainda algo ligado a essa alegria que está baseada numa esperança acima das circunstâncias. Quando nós passamos pela tribulação com essa alegria, nós perseveramos. Somos capazes de perseverar mesmo em meio às lutas. É como aquela velha frase: tempos difíceis produzem homens fortes. Mas perceba que aqui nós não estamos falando de homens fortes em si mesmos. Isso seria moralismo, isso seria teologia do coaching, isso seria autoajuda. Estamos falando de homens que em si mesmos são fracos, mas que em sua fraqueza clamam àquele que é forte, e na força dele encontram força para perseverar enquanto ele mesmo os preserva. É por isso que nós aprendemos aqui como, mesmo em meio às tribulações, podemos ser firmes e podemos nos alegrar, porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai conosco. Ainda que passemos por pesadelos, por lutas e dificuldades, o Senhor está conosco. Ele não é alheio ao nosso sofrimento. Em seu Filho, Deus se fez homem. Ele andou entre nós e Ele morreu na cruz. Ele foi humilhado, Ele sabe o que é padecer, é homem de dores. Ele sabe da sua dor, Ele se compadece de você, mas Ele está com você em meio às lutas. E é por isso que você pode perseverar. E é isso, essa perseverança em meio às lutas, que nos dá uma outra consequência, que é o caráter aprovado, ou como está aí, a experiência. A ideia aqui é de que, perseverando por essa provação, nesse teste tão difícil, o seu caráter diante do Senhor é aprovado. É como se nós tivéssemos sido comparados ao ouro. Não entenda mal, não quero cantar raridade, não quero fazer nada disso aqui. Mas nesse sentido, é como se nós estivéssemos sendo comparados ao ouro, que passa pelo fogo para ser purificado. E que ao passar por esse fogo, ele se vê mais puro. Assim as tribulações fazem conosco. Elas nos fazem perseverar, mas ao perseverarmos pelas forças que o próprio Senhor nos dá, nós somos fortalecidos, amadurecidos, purificados, santificados nele. E então temos um caráter aprovado por Ele mesmo e pelas forças dele mesmo. E olha que interessante. Esse tipo de caráter em meio à tribulação nos traz de volta ao quê? Olha para o texto. A esperança. É como se fosse, não um ciclo, mas uma espécie de elipse, em que você parte da esperança. Aquela alegria numa esperança que é acima das circunstâncias. E por causa disso você pode suportar as tribulações com alegria. E suportando as tribulações com alegria, você segue perseverando. A perseverança produz o caráter aprovado. Mas esse caráter aprovado pelo próprio Senhor fortalece a sua esperança, sabendo que você está permanecendo firme, porque aquele que começou a boa obra em você há de completá-la até o dia de Cristo. E é por isso que então você tem certeza de que o que você espera não é uma esperança de cruzar o dedo e fechar os olhos
mas é algo concreto, firme e certo, que aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, nos prometeu e cumprirá. Nós podemos passar pelas lutas aqui, sabendo que um dia o nosso Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e nos dará com Ele alegria eterna, que nós já podemos desfrutar agora aqui pela fé, mas que no outro lado da eternidade vivenciaremos de uma forma muito maior do que tudo que conseguimos imaginar. Por isso, ainda que você passe pelo sofrimento, não se desespere. Busque o Senhor, busque o castelo forte, busque aquela fortaleza que nos guarda, que nos protege, e continue perseverando. Mas não perseverando olhando para si mesmo só pelos seus esforços, porque senão você vai falhar. Perseverando baseado nas forças dEle, clamando a Ele através do acesso que você tem graciosamente da oração, e recebendo dEle, então, a preservação que te mantém nos caminhos. Isso tudo, meus irmãos, é o que nos leva, agora sim, ao quarto benefício que essa epístola nos mostra, que esse capítulo nos mostra, da justificação pela fé. O amor trino. O amor do Deus trino. Versículos 5 a 8. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. A esperança que nós temos está baseada não em circunstâncias terrenas, mas no amor de Deus que já foi e continua a ser derramado e demonstrado em nossa vida. E não é qualquer amor, não é qualquer Deus que nós estamos falando. Não acreditamos que qualquer Deus citado por aí é o Deus da palavra. Só existe um Deus, e esse é o Deus revelado nessa palavra. E esse Deus é um Deus trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três estão presentes nesses versículos. Você conseguiu perceber? Como os três estão envolvidos e relacionados nesse amor que nos fortalece e que nos dá esperança? Porque quem derrama o amor sobre nós? Olha para o texto. O Espírito Santo que nos foi dado. É o Espírito Santo, o selo da promessa, o penhor da esperança, aquele que aplica em nós as obras da salvação, aquele que habita em nós. É Ele quem nos faz reconhecer o amor de Deus, não em um breve momento, mas continuamente. Ainda que, claro, com momentos em que a tribulação vem e a tristeza bate por um momento, por um segundo, por poucas ocasiões, mas depois, olhando para esse amor tão maravilhoso, nós novamente nos alegramos e nos firmamos, porque o Espírito derrama esse amor sobre nós. E por que isso? Porque foi pela ação de Cristo Jesus que nós fomos salvos. Olha só, esse amor que é tão grandemente demonstrado, ele é porque Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. E isso prova o amor do Pai por nós. Segundo Paulo, o amor de Deus é tão grande, porque Ele não está amando pessoas que são justas, boas, agradáveis e amáveis. Não. Olha para esse texto, os versículos 5 a 8, e perceba como nós acabamos de ler, quem é que está sendo amado. A palavra nos diz aqui uma verdade. Ela diz, olha, dificilmente alguém se sentiria inclinado a ter coragem de morrer por um justo. Justo aqui, como aquela pessoa que não necessariamente é agradável, ela é correta, mas não necessariamente ela é alguém amável, agradável, que nós gostamos. E aí ele diz,
Talvez alguém se anime a morrer por uma pessoa boa. Boa no sentido de ser alguém legal, que a gente quer estar perto, que a gente ama, amável. Mas não foi nem por um nem por outro que Jesus morreu, porque nós não somos nem justos nem bons. Por quem o Pai enviou o Filho para morrer? Por quem? Foi pelos meus lindos? Já estou até repetindo demais esse negócio, estou com medo até de pegar. Não foi. Não foi. Ele mandou o seu Filho para morrer por nós enquanto nós ainda éramos fracos. Palavras do texto, olha aí para o texto, procura aí, caça palavras. Fracos, ímpios, pecadores. Foi por esses, assim como eu e assim como você, que Cristo morreu. Como eu sempre falo, nós não somos a mocinha indefesa da história que está clamando pela ajuda do herói. Nós não somos aquela princesinha bonitinha que está lá desesperada clamando pela ajuda e por socorro. Nós éramos o vilão, o ogro, deformados, e que com arrogância batiam no peito e insultavam o herói, achando que podiam vencê-lo. Tendo orgulho de dizer, ele é meu inimigo. Nós éramos esses. Era isso que o nosso pecado, que nos escravizava, nos tornava. E foi nessa situação que Cristo veio. Não foi porque você estava procurando, não foi porque você teve a inteligência de crer, mas foi antes que você cresce. Não pelos seus méritos, mas pela graça e pela graça somente, que Cristo veio ao mundo e deu a vida no seu lugar e no meu lugar. Aqui, meus irmãos, nós experimentamos o benefício da justificação pela fé, o amor trino, o amor desse Pai que envia esse Filho, que voluntariamente morre em nosso lugar, e que então envia seu Espírito para nos garantir esse amor continuamente derramado sobre nós. Esse é o amor de Deus que é benefício da justificação pela fé. Não é um benefício de você ser a princesinha bonitinha. Não é um benefício de você ser o herói. Não é o benefício de você ter cumprido a lei, ter feito boas obras, merecer ser bonzinho e justo. É um benefício graciosamente concedido desse amor trino que vem sobre pecadores, assim como eu e assim como você. Por isso, você não precisa agir como se estivesse tentando conquistar ou merecer o amor de Deus. Você não vai conseguir. Você não merece. Mas pela graça do Senhor em Jesus, você tem esse amor que vai acima do que qualquer medida. Esse amor que é concreto e é verdadeiro e que pode nos dar alegria, independente das circunstâncias. Aqui eu me refiro ao você que pode ser qualquer um dos seus nomes. A todos vocês. Eu não conheço exatamente como você cresceu, a sua vida. O quanto você foi amado pelos seus pais, o quanto seus pais, sua família, demonstraram amor para você. Eu não sei o quanto você se sente amado hoje em dia pelas pessoas à sua volta. Mas uma coisa eu sei, e eu tenho certeza, de que se você crê em Jesus, se você está em Cristo, você é amado. E é amado com amor irrevogável, imutável e incondicional, que ninguém pode tirar de você. Então, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir preterido, se sentir
não amado, olhe para aquele que é amor e reconheça o amor que é derramado sobre você. Essa é uma realidade que nós temos que guardar no coração, um benefício da justificação somente pela fé. E o último benefício que esse texto nos destaca, mas não menos importante, é que a justificação pela fé nos dá a certeza da salvação. Ela nos dá a certeza da salvação. Agora, Paulo vai passar a usar aqui nos versículos 9 a 10, versículos 9 a 11, na verdade, vários silogismos, estruturas argumentativas, lógicas, para mostrar para você como, justificado pela fé, você deve e pode ter certeza da sua salvação. Em primeiro lugar, ele diz em Romanos 9, versículo 9 do capítulo 5, na verdade. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O que Paulo está fazendo aqui é construir para você uma estrutura lógica. É dizer, se Jesus morreu por você, quando você era fraco, ímpio e pecador, que dirá agora que você foi justificado pela fé e pela fé somente nas obras dele? Muito mais agora, sendo justificados já pela fé, pelo sangue de Cristo que foi derramado em seu lugar, você pode ter certeza de que você será salvo da ira. Lembra o que é que Romanos 1 ensina, que nós destacamos aqui, inclusive, relembrando no início desse sermão? A ira de Deus está sobre todos aqueles que permanecem longe do Senhor, que permanecem inimigos do Senhor, que permanecem não justificados. Mas se você tem acesso à graça do Senhor, justificado pela fé, você pode ter certeza da salvação, porque você vai ser salvo da ira. Sabe por quê? Porque a ira que deveria cair sobre você, caiu sobre aquele que era justo, que é justo e que não merecia. A ira que você merecia, caiu sobre o perfeito e santo Jesus. E então Paulo vai dizer no versículo 10, porque se nós, quando inimigos, perceba o que eu falei, qual era o nosso estado antes da justificação? Inimigos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Você era inimigo, eu era inimigo, mas se nós estamos em Cristo hoje, nós podemos ter certeza de que fomos reconciliados com Deus. Éramos inimigos, mas hoje fomos feitos amigos, e até mais do que amigos, nós fomos feitos filhos, filhos amados, incondicionalmente, pelo melhor de todos os pais, o Pai soberano, o Pai celeste. E agora então, reconciliados, aproximados, onde toda desavença e toda inimizade foi paga e desfeita, e não pode voltar a ser feita, mas foi paga de uma vez por todas, uma reconciliação que não pode se desfazer, uma paz que não pode ser removida. Agora, nesse estado, que nós não podemos perder, porque a salvação não se perde, a paz com Deus não se perde, a obra de Cristo não se desfaz na vida dos seus, porque ninguém pode arrebatar as suas ovelhas das mãos dele. Agora você pode ter certeza então, de que você será salvo pela vida dele. Pela vida, porque ele que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, e a palavra diz que ele vive eternamente, e ele vive à destra do Pai, à direita do Pai, fazendo o quê? Continuamente intercedendo por nós. Ele não somente pagou os nossos pecados, que nós já fizemos, mas todos os pecados que nós já fizemos e ainda vamos fazer,
E Ele não somente quitou toda essa dívida, como Ele continuamente intercede por nós, como nosso advogado, lembrando ao Pai que não há mais culpa para nós que estamos em Cristo Jesus. Por fim, Paulo vai dizer no versículo 11, e não apenas isto, mas também nos gloriamos, olha aqui a expressão novamente, nos alegramos com intencionalidade, com empenho, com voz alta, nós nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Agora, nós que éramos inimigos, somos amigos, somos filhos, fazemos parte da família de Deus, e tudo isso deve nos alegrar e deve nos fazer dar glórias a Deus. Isso não deve ser algo que a gente tem vergonha de falar. Isso tem que ser algo que a gente bate no peito e diz: o Senhor me salvou. Isso não é ser orgulhoso no mau sentido, porque você sabe que você não foi salvo pelos seus méritos. Isso é ser humilde, mas satisfeito e dizer: eu não merecia, mas o Senhor me salvou. Hoje eu desfruto de paz com Deus, de acesso à sua graça. Eu desfruto de uma alegria que está baseada numa esperança que vai além das circunstâncias. Eu desfruto de um amor trino, perfeito, do Deus que é o Criador e sustentador de todas as coisas, e eu desfruto da certeza da salvação. Essas são as verdades que você deve guardar no coração. Esses são os benefícios que a justificação somente pela fé dá a cada um de nós que crê em Jesus. O que nos leva a enfatizar: busquemos essa certeza. Busquemos fortalecer a certeza da nossa salvação. Porque quando nós estamos certos disso, ainda que as lutas venham e as coisas sejam abaladas, a nossa fé permanece firme por saber que nem mesmo a morte, que dirá os problemas do dia a dia, pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que nos leva a lembrar que nós devemos nos certificar de que nós somos justificados pela fé, de que nós realmente cremos em Jesus, porque esses benefícios são somente para os que foram justificados pela fé. Então, como é que você faz isso? A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos para ver se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Como é que você vai fazer isso? Pare de olhar somente para si, mantenha seus olhos não nas coisas de baixo, mas nas coisas do alto, e busque em resposta a isso, viver perseverando, mas não pelas suas forças, e sim aproveitando o acesso à graça que você tem, com confiança, em oração, dizendo: Senhor, eu creio, mas me ajude na minha pequena fé. Eu creio e eu quero perseverar, mas me preserve para que eu não tropece, e me mantenha nos teus caminhos. E tome posse disso para você e confie. Confie naquele que é poderoso para salvar a todos que o buscam e perdoar todos os pecados. Não importa o que você fez, em Jesus você tem o perdão. Se você não crê nesse Jesus, se você ainda não tem essa certeza, busque encontrá-la. Pare tudo o que você está fazendo. Pare seus estudos, seu trabalho, o que você tinha planejado de lazer, o que você ia comer. Pare tudo e só volte a respirar quando você tiver certeza de que você não vive mais, mas Cristo vive em você. Essa é a mensagem do Evangelho para nós. Em resposta a isso, oremos. Santo Deus, nós te louvamos por tão maravilhoso Evangelho, pela justificação pela fé que nós não merecemos. Nós te louvamos porque nós cremos, ainda que com nossa pequena fé, e nós sabemos que nós não somos salvos pelo tamanho da nossa fé, mas pelo tamanho daquele em quem nós a colocamos, Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos reconciliou, aquele que nos justificou. É nele que nós colocamos a nossa fé, na obra dele,
de forma que no dia do juízo, quando estivermos diante do Senhor, nós poderemos nos aproximar confiadamente, com alegria de um filho se aproximando de um doce pai, sabendo de que nós não seremos julgados pelas nossas obras, mas já fomos julgados pelas obras de Cristo. Que assim o Senhor dê a certeza da tua salvação para cada um de nós aqui e nos faça crescer nela. Que o Senhor nos faça receber e reconhecer a tua paz e reconhecer que estamos em paz com o Senhor. Que o Senhor nos faça valorizar o acesso que temos a Ti e valorizar a oração e sermos constantes nela. O Senhor nos faça alegres por lembrar da esperança tão concreta e certa que nós temos, mesmo acima, Pai, independente das circunstâncias, mesmo em meio às tribulações ou nas alegrias da vida. E que o Senhor nos faça sempre reconhecer o quão amados somos pelo Teu amor maravilhoso e trino, de forma que tenhamos certeza da nossa salvação e perseveremos, sabendo que o Senhor nos preserva até o grande dia em que face a face estaremos contigo e Te louvaremos sem nenhuma lágrima, mas apenas alegria por toda a eternidade. Que isso seja a verdade na nossa vida e nós Te louvamos por tudo isso, em nome daquele que conquistou tudo isso para nós, Jesus Cristo. Amém. Amém.